Vamos lá, hoje a gente vai entrar no tópico 3, né, dando sequência, fizemos uma, duas, a terceira reunião, terceiro tema, imagem individual. Só para a gente fazer ali aquela revisãozinha básica para tentar se situar, quem está acompanhando e quem não está acompanhando, está entrando pela primeira vez, também não ficar tão perdido assim. Então vamos lá. A gente vem afirmando, ao longo dessas reuniões, que basicamente Deus é constituído de dois atributos. Um atributo função e um atributo forma. Esse atributo função, a gente deu a ele o título, né? A gente entenda o pensamento da unificação. A nomenclatura caráter interno. E a esse atributo forma, o título é, a conceituação, a classificação é imagem divina. Sobre o caráter interno, a gente não começou a estudar. Vocês podem ver ali no item A, nós estamos estudando, na verdade, a imagem divina. Mas lá no primeiro dia, a gente deu uma pincelada dizendo que o caráter interno, quando formos estudar essa característica, esse atributo de Deus, a gente vai estar falando sobre os elementos de coração, logos e criatividade. Mas esse vai ser o item B na sequência de estudo, como está no livro, beleza? A imagem divina, como a gente já vem estudando, né, já falamos aí a primeira reunião nossa sobre os elementos Sum-Sam e Rum-Sam, as características duais da estrutura da imagem divina. Falamos a semana passada sobre esses atributos de Yang e Yin, né? Deu para a gente dar uma exemplificada ali, né? E vai ser útil hoje, inclusive, a partir daquilo que a gente já deixou conceituado a partir da nossa reunião anterior sobre Yang e Yin, o que diz respeito principalmente aos elementos mais internos do ser humano, né? O aspecto Sum-Sam, intelecto, emoção e vontade, leis, ideias, conceitos e princípios, né? Então a gente deu uma explicadinha sobre isso. E aí, para culminar, né, fechamos hoje a explicação aí sobre imagem divina, falando sobre imagens individuais, como está aí no título, tá bom? Seguindo em frente, então vamos lá. O que é imagem individual? Basicamente, o pensamento da unificação diz o seguinte: Sum-Sam e Ryun-Sam, Yang e Yin, são características... Perdão, deixa eu só arrumar uma coisa aqui na minha tela, porque senão eu não consigo ler todo o texto. Tem que dar uma arrumadinha aqui na imagem. Aqui. Beleza, agora melhorou. Agora eu consigo ler. Desculpa, vou de novo, tá bom? Sum-Sam e Ryun-Sam, Yang e Yin, são as características duais de Deus, e esses dois atributos correlativos são universalmente manifestados em cada ser no mundo criado. O que é afirmado aqui está explicado lá na Bíblia, lá em Romanos 1:20. É conhecimento aí, né? Porque as suas perfeições e as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, aos quais a gente colocou ali entre parênteses imagem divina e caráter divino, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Assim sendo, que todas as coisas universalmente têm Sum-Sam e Ryun-Sam e Yang e Yin, então ambos, Sum-Sam e Ryun-Sam, Yang e Yin, são chamados imagem universal. Basicamente, o que ele quer dizer com isso? Aí eu coloco aquele gráfico ali para dar uma ajudada, porque lá no texto não tem o exemplo. Né? Então, só para lembrar aquilo que a gente já mencionou nas nossas discussões anteriores. Falando ali sobre imagem divina, nós falamos que essa imagem divina é constituída de Sum-Sam e Ryun-Sam e Yang e Yin. São atributos da imagem divina, lá na imagem original, em Deus. E essas características, como a gente até usou a exemplificação, como fazemos também na própria explicação do princípio divino, quando a gente está falando lá no princípio da criação, né? Citando Romanos 1:20, onde Paulo faz essa referência das coisas invisíveis, as características, né, invisíveis de Deus, manifestadas visivelmente através das coisas criadas. Então, basicamente, o que a gente está dizendo? Essas características, Sum-Sam e Ryun-Sam, Yang e Yin, que estão lá em Deus, elas compõem o que a gente vai definir aqui, o pensamento da unificação define, como imagem universal. Aí você deve estar se perguntando assim, o que ele vai querer dizer com essa história de imagem universal? Basicamente, é aquela característica que é visível universalmente. Todos os seres da criação, sejam eles inanimados ou seres vivos, no reino mineral, vegetal, animal e o próprio ser humano, todos a gente vai identificar esses atributos. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas é só para vocês entenderem o que ele quer dizer. Imagem universal. Então, são aqueles atributos que estão em Deus, são essenciais em Deus, e que também estão manifestados nos mais diferentes níveis em todos os seres da criação. Beleza? Então, imagem universal é isso. As características do universo
que tem a sua origem em Deus. Deus é a imagem universal de todas as imagens individuais do universo. Já estou dando algumas dicas aí do jogo de palavras que o pensamento da unificação vai usar para explicar isso daí, ok? Vamos seguindo ali. Próxima telinha. Opa! Então, só para a gente lembrar, né? O aspecto função que a gente mencionou e o aspecto forma, para a gente achar onde vai entrar especificamente esse conceito imagem individual. Desculpa. Então, vamos lá, de novo. Função, caráter interno, forma, imagem, perdão, caráter divino, forma, imagem divina, e aí nós falamos caráter divino composto de coração, logos e criatividade, e a gente disse já lá na nossa primeira reunião que a imagem divina é constituída de Sun-San e Hyun-San. Lembra? Quem estava lá, quem não estava, fica a dica. Assiste de novo lá o vídeo que está gravado, né, Maite? E aí a gente explicou ali, quando estudamos Sun-San e Hyun-San, que o Sun-San ele tem uma subdivisão. Dentro do Sun-San, a gente vai ver um aspecto mais interno, que a gente chamou lá, o pensamento da unificação chama Sun-San interno, aonde estão as faculdades de intelecto, emoção e vontade. E a gente disse que tem um lado um pouquinho menos interno dentro do Sun-San, que a gente chama de Hyun-San interno, aonde estão conceitos, ideias, leis e princípios, ok? E aí o dar e receber entre esses elementos ali dentro do Sun-San. E aí lá no Hyun-San, vamos para o Hyun-San. O que a gente falou do Hyun-San? Na nossa aulinha a gente não se aprofundou muito, mas tem aquele vídeo que eu mencionei na primeira tela, que ele explica ali também um pouco mais detalhado quais os elementos que compõem o Hyun-San. Basicamente o Hyun-San é constituído de um aspecto que nós chamamos elemento material e um aspecto que nós chamamos potencial para inúmeras formas. Né? E aí isso vai estabelecer um dar e receber para a formação de todos os elementos existentes substanciais e tangíveis, ok? Seguindo ali, a gente disse então na semana passada que além disso, Sun-San é constituído de características duais Yang e Yin, tal como também Hyun-San constituído de Yang e Yin. Basicamente o resumo de tudo que a gente falou nas 2 semanas anteriores, e aí agora eu chego e digo que tudo isso é a imagem universal. Ou seja, eu estou falando da imagem original, eu estou falando de Deus. Deus é um ser que é estruturado, constituído dessa forma que está aí. Né? Sun-San, Sun-San interno, Hyun-San interno, Hyun-San elemento material, potencial para inúmeras formas, Yang e Yin, tanto do Sun-San como do Hyun-San, e tudo isso forma a imagem universal, aquilo que está em Deus e que depois a gente vai ver manifestado em todos os seres da criação como imagem individual. É só uma explicaçãozinha gráfica daquele texto que a gente mencionou na tela anterior. Beleza? Vamos seguindo? Vamos lá. Próxima tela, então. Vamos falar de novo agora. Imagem individual de fato. O que é imagem individual? Além disso, há muitos tipos de minerais, vegetais e animais, e todas as coisas existentes têm suas naturezas individuais únicas. Parênteses aqui. Então, veja bem o que o pensamento da unificação está fazendo a gente pensar. Deus tem todos aqueles atributos que a gente mencionou ali na tela anterior. E esses atributos estão manifestados em todos os seres da criação. Então, são todos iguais? Não são iguais. Esses mesmos atributos, eles são manifestados com peculiaridades que vão dando unicidade, vão dando individualidade a todos os seres da criação, nas suas mais diferentes classificações, nas suas mais diferentes divisões taxonômicas. A gente vai falar sobre isso mais adiante, tá bom? Todos os corpos celestes, sejam estrelas fixas ou planetas, têm suas próprias características. Especialmente no caso dos seres humanos, cada pessoa tem natureza extraordinariamente única. Natureza extraordinariamente única. Em sua construção, na sua constituição, aparência, caráter, disposição e assim por diante. Não vou me estender aqui, mais adiante a gente volta nesse ponto, tá bom? Então vamos lá. Seguindo aí na próxima tela, o texto diz assim: a origem dessas características individuais de todas as coisas reside, anota, tá com seu papelzinho aí com a caneta? Anota, porque é questão para a prova, tá bom? Cai no vestibular. Dica aqui, né? Brincadeira, mas é muito importante entender isso que eu vou falar agora, quer dizer,
que eu vou ler, porque está no texto, tá bom? Então vamos lá, vou começar de novo. Vai acompanhando. A origem dessas características individuais de todas as coisas reside no Ryun-san interno, no Sun-san original de Deus, e é chamado imagem individual. Então, agora a gente está fazendo aí a localização, como fala, geográfica, né? Geodésica, da imagem individual dentro da estrutura de Deus. Então, vamos lá. Em outras palavras, vamos traduzir para um bom português, né? As imagens individuais em Deus estão manifestadas nos seres criados, são chamadas imagens individuais desses seres criados. Mas elas residem originalmente aonde? No Ryun-san interno, no Sun-san original de Deus. Lembra onde fica isso? Vamos fazer o gráfico, né? Eu sempre dou uma mãozinha, né? Para ajudar na prova, eu faço o gráfico para ajudar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos pegar o elemento forma, né? Seria o segundo atributo ali, porque a gente tem o aspecto função, a gente vem estudando só por enquanto forma no aspecto imagem divina. Na imagem divina, a gente disse que também a imagem divina tem características duais, Sun-san e Ryun-san, lembra disso? Então, lá no Sun-san, quando a gente explicou que o Sun-san tem um Sun-san interno de intelecto, emoção e vontade e um Ryun-san interno, leis, ideias, conceitos e princípios, é desse Ryun-san interno que está falando no texto. Conceitos, ideias, leis e princípios. Está se situando? Aonde estão as imagens individuais? Estão dentro do Ryun-san interno, que são conceitos, ideias, leis e princípios, lá no Sun-san original de Deus. E aí, o que a gente pensa? Bom, peraí, além disso, a gente falou semana passada que a esses atributos a gente ainda aplica Yang e Yin. Lembra disso? Quem estava semana passada lembra, a gente explicou. Então, a partir dessa análise, o que eu vou dizer para vocês? Que o resultado dos conceitos, ideias, leis e princípios com Yang e Yin é o que vai gerar a imagem individual. Entendeu? Não? Tá complexo? Não. Tá complexo. Muito conceitual? Tá, vamos pensar então, vamos trazer, o pensamento de unificação permite a gente fazer isso. Trazer para a nossa realidade, fazer analogia com o ser humano. Então pensa só, nós seres humanos temos também Sun-san, temos dentro desse Sun-san o aspecto mais interno, que a gente mencionou ali, que seriam as faculdades, né? De intelecto, emoção e vontade, que a gente mencionou, por exemplo, o intelecto vai perceber, vai entender e vai racionalizar. E nesse processo de percepção, né, de entendimento, de racionalização, ele vai jogando dentro do meu Ryun-san interno conceitos, ideias, leis e princípios. São esses conceitos, ideias, leis e princípios que eu uso para criar. Ok, você vai falar assim, mas nós não estudamos criatividade ainda. Realmente, não estudamos. Criatividade está dentro do outro aspecto ali. Função, caráter divino, coração, logos e criatividade. Mas, enfim, sem a gente se aprofundar muito na discussão criatividade, que tem um ponto mais adiante onde a gente estudaria isso, mas quando nós exercemos a nossa criatividade em qualquer área da nossa formação, você vai ser sei lá, eu já usei esse exemplo na nossa reunião anterior do cara que projeta carros, né? Então, ele vai usar na formação da sua ideia de um carro para se tornar um carro que seja atrativo, que todo mundo queira ter aquele carro, ele vai usar ideias, conceitos, leis e princípios que ele aprendeu a priori e depois continuou usando intelecto, emoção e vontade com o processo criativo, e aí ele começa a projetar, ele começa a elaborar, ele começa a visualizar, ele começa a prototipar imagens na sua mente das coisas que ele quer fazer substancialmente. É isso que a gente chama, é isso que o pensamento da unificação chama, imagem individual. São aquelas ideias, na essência, prototipadas e projetadas na mente de Deus, né? E que depois ele foi elaborando e criando, né? Usando o aspecto de criatividade que a gente não discutiu ainda, então não vão me perguntar isso porque eu não vou responder isso agora, né? Tá mais adiante. Mas assim, nesse processo da criatividade, ele vai formando essas imagens, né? Então, por isso aí, né? Eu usei toda essa argumentação, esse gráfico, para explicar o que está escrito ali, ó. A origem dessas características individuais de todas as coisas, de mim, de você, da sua casa, do seu carro, do seu pet, da sua planta no seu quintal, no vasinho, na sua casa, tudo que existe
Todas essas imagens individuais, elas residem aonde? No Ryun-san interno, no Sun-san original de Deus. E foram produzidas essas imagens nesse processo, intelecto, emoção e vontade, atuando num dar e receber com ideias, conceitos, leis e princípios, concebendo, projetando, prototipando todos os seres da criação. Beleza? Melhorou um pouquinho aí para ajudar? Acho que sim, né? Sem querer se estender muito, não seja muito exigente, porque eu tenho mais alguns slides para passar. Então vamos seguindo ali na sequência. Sendo então que nos seres humanos as características são diferentes de pessoa para pessoa, a imagem individual dos seres humanos é chamada imagem individual pessoal. E sendo que todas as coisas, né, todos os demais seres da criação, fora o ser humano, são diferentes também de espécie para espécie, a imagem individual de todas as coisas é chamada imagem individual por espécie. Não vou entrar ainda em detalhes aqui, ele vai falar mais detalhes adiante para melhorar esse conceito, tá bom? Vamos seguir? Assim, nos seres humanos, a imagem individual se refere às características de um indivíduo, enquanto a imagem individual de todas as coisas, né, os animais, os vegetais, os minerais, excluindo o ser humano, se refere, então, às características de uma espécie, as quais é a diferença específica no nível mais baixo taxonômico. Eu já usei essa palavra, ela está aqui de novo. O que ele quer dizer com isso? Vocês lembram da classificação taxonômica que a gente tinha que estudar na escola? Acho que todo mundo teve que estudar isso, seja na sua formação ou mesmo para vestibular, mas basicamente, eu até peguei, vocês podem buscar conceitos melhores, tá lá, faz aquela pesquisa na internet, né? Vai no Google ali, vocês vão ver essa explicação. Eu peguei alguns gráficos que para ajudar a ilustrar o que ele está querendo dizer com isso na questão da individualização. Apesar de eu estar chamando imagem individual, a gente ainda vai perceber que essa imagem individual ela vai sofrer essa individualização em todos os seres. Por isso que ele colocou lá na tela anterior, lembra? Vamos voltar lá só para vocês verem. Né? Ele fala aqui, ó, imagem individual pessoal com relação às pessoas, né? E por espécie com relação aos demais seres fora o ser humano, ok? Então vamos voltar ali. Então quando a gente estuda ali na taxonomia, vocês lembram, né? A gente divide todos os seres criados em basicamente 8 classificações, né? Desde as mais genéricas até as mais específicas. Basicamente, né, até tem um outro gráficozinho aqui que fica melhorzinho para você entender. Olha ali, ó, dentro dos círculos concêntricos ali, ó, a gente vê a mais geral seria a categoria domínio, que ali no gráfico da esquerda, vocês vão vendo ali que está ali, por exemplo, ele pegou um cachorrinho ali como referência e disse que dentro do reino Animalia, né, o cachorro faz parte. E aí ele vai fazendo ali a subdivisão, até chegar na espécie mais específica, né, perdão, na classificação mais específica, que seria a espécie, aonde dentro do domínio, do reino, do filo, da classe, da ordem, da família, do gênero, a espécie vai dar essa individualização que a gente mencionou na tela anterior ali com relação aos animais, por espécie. O ser humano está dentro disso? A ciência, a biologia, classifica sim. A gente passa por esse crivo. A gente faz parte de um domínio, a gente é classificado dentro de um reino, dentro de um filo, de uma classe, de uma ordem, de uma família, de um gênero e de uma espécie, que vai finalizar lá como os Homo sapiens, né? É a nossa classificação tradicional. Mas ainda vocês vão perceber que o pensamento da unificação faz com que a gente reflita que ainda tem mais algumas categorias aplicadas ao ser humano que vão refinar um pouco mais essa individualização da imagem individual de cada um de nós, ou da imagem individual pessoal. Beleza? Deu para entender? Eu sei, é bastante conteúdo, é bastante conceito, por isso, né, eu peço, ó, depois volta lá, lê com calma, né? Eu tenho tempo, a Maitê está me pressionando, daqui a pouco o Roberto começa a me olhar ali também, que quer falar. Então, eu tenho tempo para cumprir. Mas, pelo amor de Deus, olha, eu sempre incentivo, olha, se eu não expliquei direito, não ficou muito claro, perdão a minha limitação, mas vai lá no conteúdo, o conteúdo é muito bom, e depois pensa sobre isso, reflete, pesquisa essas informações que estão ali, todas elas são rastreáveis pelo Google, você pode até
complementar e sedimentar esses conceitos de uma forma muito mais sólida, né, através das pesquisas. Então, não espere que eu faça isso, né, para você agora, até por causa do tempo, mas fica a dica aí, tá bom? Vamos seguindo, então. A razão para as diferenças em imagens individuais é que os seres humanos são criados como os parceiros objetos de alegria para Deus e como seus filhos, enquanto todas as coisas são criadas como parceiros objetos de alegria para os seres humanos. Beleza? Isso é um conceito. Isso não é uma ideia teológica, uma ideia subjetiva, uma palavra bonita num púlpito na hora do sermão, mas é um conceito. Olha lá. O ser humano, ele tem diferenças, e essas diferenças são porque nós somos criados, cada um de nós, como parceiros únicos, exclusivos, individuais, insubstituíveis da alegria para Deus. Objetos para a alegria de Deus, individuais, únicos, peculiares. Beleza? Tá claro? Então vamos lá. O caráter divino tem um aspecto do coração. E eu já mencionei isso lá no início. A gente não está abordando isso agora, não faz parte do contexto. Por isso, talvez fique ainda bastante superficial o que eu acabei de afirmar, quando eu frisei ali aquele grifo que eu dei no texto. Parceiros, objetos da alegria de Deus. Porque o que significa isso de fato? É você estar atendendo o impulso que está dentro do coração no caráter divino de Deus. E a gente não está discutindo exatamente esse tema com a profundidade que ele demandaria, então talvez ainda fique um pouco aquém, para quem ainda não estudou isso, o que eu estou dizendo agora. Mas com certeza, né, quando a gente estudar essa parte do caráter divino, especificamente coração, logos e criatividade, mas especificamente coração, vocês vão entender com mais profundidade o que significa de fato dizer que o ser humano é parceiro objeto da alegria de Deus, filho de Deus. Beleza? Fica a dica, hein? Continua com a gente. Vamos lá. Imagem individual e imagem universal, para a gente fazer esse paralelo e poder conseguir distinguir essa especificidade que a imagem individual passa a ter. Nesse ponto, o relacionamento entre a imagem individual e a imagem universal dos seres criados pode ser explicado. Acho que ficou um pouco mais claro, né? A imagem individual, que é a característica única de um indivíduo substancial, não existe independentemente da imagem universal. Entendeu? Não foi ao acaso um processo de evolução randômica, né, de mutações aleatórias, que gerou cada um de nós. A nossa individualidade ela é resultado de uma pré-existência dentro do Ryun-san, no Sun-san original de Deus, quando ele prototipou, idealizou, concebeu, projetou a nossa individualidade. Então, elas são interdependentes, imagem individual e imagem universal. Ele, de fato, de fato, a imagem individual é a imagem universal que foi individualizada. Lembra que a gente comentou isso lá no início? Colocamos aquele gráfico todo lá, mostrando Sun-san, Ryun-san, intelecto, emoção e vontade, leis, ideias, conceitos e princípios, o elemento material, potencial para inúmeras formas, yang, yin nos dois, tudo isso é a imagem universal. E tudo isso está dentro de cada um de nós. Ou seja, todos nós somos a manifestação da imagem universal, todos os elementos que estão em Deus, de forma individualizada. Tá claro? É uma forma de tentar explicar o que está ali grifado, né? Então, a imagem individual é a mesma coisa, a imagem universal, só que individualizada. A minha é exatamente igual à sua, e no conceito geral, na divisão, naquela classificação taxonômica, lá no elemento mais geral, é igual. Mas quando começa a especificar ali, começa a classificação nas subdivisões individualizadas, começa a aparecer coisas que nem todo mundo tem. Já começa a dar uma distinguida. Começa a personalizar, a individualizar. Ok? Por exemplo, a aparência particular de uma pessoa é a individualização, a particularização da imagem universal do corpo humano. E o caráter único de uma pessoa é a individualização ou particularização da imagem universal da mente humana. Nos seres humanos, a imagem individual é a imagem universal que é individualizada para cada pessoa individual, e em outros seres criados, a imagem universal é individualizada para cada espécie. É um conceito, é um conceito. Vamos seguir aqui que vocês vão entender. Vou fazer um exercício prático aqui. A razão que a imagem individual é a imagem universal individualizada
é que as imagens individuais lá no Ryun-san interno, que são as causas da individualização dos seres criados, está funcionando através da ação da Sun-san e Hyun-san e entre Yang e Yin na imagem original. Então, essa combinação dos elementos Sun-san e Hyun-san, individualizados, e também com aquelas ponderações que a gente fez na semana passada com relação aos elementos de Yang e Yin. Essas misturas com dosagens diferentes vai fazendo a individualização desses elementos universais, ou a individualização dessa imagem universal. A imagem universal de Deus também é chamada imagem original universal, e a imagem individual dentro do Ryun-san interno de Deus também é chamada imagem original individual. A imagem universal e a imagem individual dos seres criados derivam a partir da imagem universal. Enfim, todas essas conceituações que a gente fez acerca dessa imagem, elas vêm da onde? De tudo aquilo que eu já tenho pré-armazenado dentro do meu Ryun-san interno. Ideias, conceitos, leis e princípios. Leis vocês podem também até interpretar em algumas situações como regras, né? Como regras também. Então, tudo isso são parâmetros, são os nossos balizadores para que a gente, quando olhe, a gente classifique. E todas as classificações, elas vão sendo feitas baseadas em ideias, conceitos, leis e princípios. E quanto mais detalhes essa imagem me dá, mais eu consigo refinar. Por exemplo, eu não sei dizer, por exemplo, se esse ser humano ele é uma pessoa de pele branca, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa de pele amarela, um oriental, né? Eu não consigo dizer se ele é novo ou velho, né? Se é uma criança, um adulto. Está mais para um adulto, um adolescente, parece. Mas, enfim, não tenho tantos detalhes para me permitir conceituar com mais precisão. Então, percebe? O que eu quero dizer com isso? Esse exercício que a gente fez a posteriori, o ser já existe, e ali eu estou usando aquele que eu também já tenho armazenado no meu Ryun-san interno, como ideias, conceitos. Então, eu vou conceituando e classificando, né? É assim que a gente faz também como processo criativo, né? Na nossa especificidade, a gente vai observando, e se a gente tivesse imagens mais detalhadas, por exemplo, uma foto mais clara, a gente percebe que a cor da pele, o formato do nariz, o formato da orelha, a gente conseguiria até dizer, ele pode ser um europeu, ele pode ser um afro-americano, ele pode ser um descendente de europeus com indígenas, enfim. Todos esses detalhes, quanto mais apurados, a gente vai permitindo perceber a imagem universal individualizada, porque o geral está ali, ó, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um tronco, é um ser humano. Essa é a imagem universal. A imagem individual é isso que a gente fez aqui agora, né? Esse exercício aí, né? De estar, como é que o Roberto falou? Tá em busca da liberdade. É um conceito, é uma ideia. Então, percebe? Né? E isso a gente aplica para tudo. Foi só um exercíciozinho, mas você pode aplicar isso para tudo, né? Para analisar o rosto da pessoa, enfim, né? Essas características. Hoje, a gente tem um grau de capacidade de identificar, mesmo pessoas que são muito idênticas, irmãos que são muito parecidos, a gente consegue fazer outras formas de identificação, né? Como a própria digital, hoje tem a leitura da íris, enfim, né? Mesmo que a pessoa faça certas transformações no seu rosto, hoje tem aquele dispositivo que é usado, né, até por questão de segurança, identificar pessoas que possam ter cometido crime, onde ela faz uma análise do próprio rosto, né, a partir de uma foto pré-existente, né, que é alimentada para aquele equipamento, e ela consegue associar e achar a pessoa mesmo que ela tenha feito alguma mudança, botou um chapéu, botou um óculos, deixou um bigode, enfim, né? São algumas características só para exemplificar e tornar um pouquinho mais compreensível essa característica que o pensamento da unificação fala sobre a individualização da imagem universal. Beleza? Sem me estender muito, né? Fica aí para a reflexão de cada um, mas é para pensar, né? Para vocês pensarem realmente. Tem 2 pontos dentro do pensamento da unificação que eu não vou abordar aqui, porque senão ficaria muito extenso e não é o foco. Fica aí a sugestão. Ele tem uma parte lá que ele chama imagem individual em mutação, e um outro subitem fala sobre a imagem individual e o ambiente, mostrando que, além dos aspectos inatos, aqueles inerentes já congênitos, né, que vão formando tanto o aspecto externo quanto o aspecto interno da nossa individualidade,
mas existem outros aspectos, por exemplo, do ambiente, que pode causar uma mudança na formação dessa individualidade? Também tem isso. O pensamento da unificação explica, mas eu não vou me estender aqui para não ficar muito cansativo, tá bom? Então, aí, só para a gente encerrar, eu vou falar 2 gráficozinhos rápido aqui e já passo para o Roberto, né? Já acho que já está na hora, né, Maite? Está na hora? Tá, né? Então, vamos lá. Preciosidade da individualidade humana. Essa parte é muito legal. As características dos seres criados derivam, assim, das imagens individuais em Deus e, portanto, são preciosas. E por conta daquele princípio que o pensamento da unificação fala, que o homem é criado à semelhança de Deus, né? Somos o ser mais próximo no que diz respeito à similaridade das imagens individuais do ser humano das imagens universais em Deus. Então, especialmente a individualidade humana é mais notável do que dos outros seres, né? Por conta disso que eu acabei de mencionar. Ela é mais sagrada e preciosa. E olha que ainda o pensamento da unificação nem abordou elementos de espiritualidade. Ele não está abordando isso ainda. Ele não entrou nesse aspecto. Não estamos falando caráter divino, coração, logos e criatividade. Não estamos abordando isso. Imagina quando a gente entrar nesses tópicos, né? Só com o que nós já temos, nós já podemos afirmar que o ser humano, por ter sido criado à semelhança de Deus, ele possui uma individualidade humana notável, sagrada, preciosa. Isso é porque um ser humano é o senhor da criação, né? Está lá no princípio divino também, e ao mesmo tempo é um ser unido de ser espiritual e físico, onde o ser espiritual vive eternamente, mesmo depois da morte do ser físico. Então, só para ilustrar isso, eu peguei aí algumas imagens, coloquei na sua tela, para vocês verem a importância do ser humano. Lá no século XIII, por volta do século XIII, um camarada chamado Leonardo, ele estava fazendo umas pesquisas matemáticas com coelho e ele desenvolveu o que a gente chama, está aqui o gráfico, vou até circundar aqui, né? A sequência de Fibonacci. O nome dele é Leonardo Fibonacci, né? Ou alguns chamam de Leonardo de Pisa, Leonardo Pisaiano, uma coisa assim, né? É o Fibonacci. Então, ele descobriu uma coisa que, na verdade, está presente em todo o universo. Se vocês estudarem um pouco mais em detalhes a sequência do Fibonacci, a partir dessa ideia, ele chegou à conclusão, conclusão não, ele trouxe o conceito, ele trouxe uma nova lei, um novo princípio, que o ser humano usa ao longo de toda a história da humanidade, passando pela Idade Média até o século atual, que é a chamada a proporção áurea. E essa proporção áurea, ela está no corpo humano. Então, essa segunda imagem que está aqui é a aplicação do Leonardo Fibonacci da lei áurea, da proporção áurea, né? Que é uma lei da natureza, né? Que ele observou que todos os seres possuem essa proporção ali de Fibonacci, a sequência de Fibonacci. Então, ele observou que o ser humano já possui isso no próprio corpo. A estrutura do corpo é uma aplicação natural, né? Como diriam alguns, randômica, de um processo evolutivo ao acaso, né? Criou-se um corpo humano com essa regra de ter essa estrutura das proporções, né, áurea, né? E o próprio Leonardo da Vinci, alguns séculos depois, também aplica lá, né, no homem vitruviano, lá, né, perdão, né, dessa questão da proporção na estrutura da mão em relação ao braço, o braço em relação ao tronco e assim por diante, né? Os dedos em relação à mão, a mão em relação ao braço. Existe toda uma regra de proporção que está regida aqui pela sequência do Fibonacci, que vocês depois podem pesquisar. O que eu estou querendo dizer com isso? O tempo que Deus usou para elaborar a cada um de nós, eu, você, o ser humano de uma forma geral, no que diz respeito àquelas ideias e conceitos mais gerais, né, a imagem universal do ser humano, mas a individualidade minha, sua, de cada um de nós. Quanto Deus se empenhou para lá no seu riunção interno conceber a sua imagem, o seu ser, a sua individualidade. Por isso, o tema preciosidade da individualidade humana. E para fechar, seres humanos foram criados para perseguir o ideal da criação enquanto praticam amor através de sua individualidade. Está lá no princípio divino também, né? O ideal da criação, o propósito ou finalidade da criação. Portanto, individualidades humanas são muito preciosas e sagradas. O humanismo
também afirma a preciosidade da individualidade humana. Mas enquanto esse não reconhece que tal individualidade humana vem de Deus, e não apenas através de um processo evolutivo a partir dos animais ao acaso, de forma randômica, né, mas sim a partir de um plano, de um projeto, de uma imagem individual concebida dentro da mente de Deus, através de ideias, conceitos e princípios bem elaborados, concatenando intelecto, emoção e vontade, para chegar numa coisa que seja verdadeira, boa e bela. Né? Esse é o grande objetivo das funções na mente de Deus e também na nossa própria mente. Né? Então, é difícil superar essa visão materialista dos seres humanos, a qual considera os seres humanos apenas como animais, colocando a gente apenas ali dentro de uma subdivisão taxonômica, onde a gente é uma espécie, Homo sapiens. Todos nós somos Homo sapiens, temos algumas diferenciações por causa de regionalismos, né? A pessoa que vive numa região onde tem mais exposição ao sol, então ela tem que ter uma pele mais protegida, então ela teve essa mutação, né? Pessoas que estão vivendo lá nos polos, né? Elas já são mais brancas para poder, né, também ter, enfim, né? Tudo isso é explicação externa. O conteúdo interno eles acabam deixando por desejar, né? fica a desejar, né? Assim, a teoria da imagem individual se torna a resposta para outra questão real, que é por que a individualidade humana deveria ser respeitada? E a resposta está aqui, né? Porque nós somos a individualização da imagem universal do próprio Deus. Manifestou essa imagem universal em todos os seres criados, mas tão elaborada e detalhada e minuciosamente caprichada no ser humano, tornando o ser humano esse ser precioso, esse ser sagrado, esse ser de valor notável, né? Beleza? Então, isso conclui a explicação que eu tinha para fazer hoje.